H.P. Lovecraft, O Abraço de Medusa, segunda parte. Em Paris, Marsh foi o primeiro amigo de Dennis, e portanto, eles se encontraram com frequência. Eles aproveitavam para falar sobre os velhos tempos na Claire's Academic e outras coisas. Meu filho me escreveu muito sobre esse seu amigo. Eu não achei nada estranho o fato de Marsh fazer parte de uma tal seita esotérica. Pelo que eu sabia, era um culto mágico derivado das antigas crenças cartaginesas e egípcias. Porém, puro e simples absurdo que afirmavam se basear nas fontes arcaicas de sabedoria de civilizações africanas perdidas, como o grande Zimbabwe e as cidades mortas de Atlântida na região de Hogar, no meio do deserto do Saara. Um absurdo, como eu disse. Dependia de um estranho fetichismo de cobras e cabelos humanos. Naquela época, parecia um absurdo puro e simples, mas Dennis disse que, de acordo com Marsh, a lenda do cabelo de serpente e da medusa escondia verdades misteriosas. E assim, o mito ptolomaníaco de Berenice, que ofereceu seu cabelo para salvar seu marido e irmão, e do qual o eco permanece na constelação de Coma Berenice. Não creio que Dennis tenha ficado muito impressionado com essas excentricidades, pelo menos até a noite em que Marsh organizou um ritual mais bizarro em seu apartamento. Eles já eram bizarros os rituais, mas este foi particularmente estranho. E o meu filho conheceu a sacerdotisa de tal culto. Em sua maioria, os seguidores eram jovens, mas o chefe da seita era uma jovem que se autodenominava Tanit Isis. Embora não fizesse segredo que seu verdadeiro nome, ou melhor, para colocá-lo em suas próprias palavras, o nome de sua encarnação mais recente foi Marceline Bedrad. Dizia a filha morganática do Marquês de Chamarel, e antes de adotar o nome artístico do qual era conhecida no meio, certamente mais lucrativo, fora pintora e modelo para seus pintores, ou pelo menos assim dizia. Segundo alguns, ela viveu por um tempo nas Índias Ocidentais, mas ela era bastante reticente sobre qualquer coisa que pudesse preocupá-la pessoalmente. Ela deu a si mesma grandes ares de austeridade e santidade, mas foi apenas o toque final de sua posse. Não acho que os alunos astutos a levaram muito a sério. Dennis, entretanto, não era esperto e me escreveu várias 10 páginas sobre a deusa que acabara de descobrir. Se eu tivesse imaginado quão vulnerável ele era, eu teria agido. Mas não pensei que uma paixão juvenil pudesse ter muito significado. Eu tenho a certeza absurda de que o agudo senso de honra e orgulho da família de Dennis os manteriam longe de piores complicações. Com o tempo, porém, as suas cartas começaram a me preocupar. Ele falava cada vez mais dessa tal de Marceline e cada vez menos de seus amigos, os quais ele começava a criticar de maneira cruel e fanática, dizendo que eles se recusavam a apresentar as suas respectivas mães e irmãs. Acho que Dennis não lhe fez muitas perguntas embaraçosas sobre o passado, e não tenho dúvidas de que a jovem enchia sua cabeça de contos românticos sobre suas misteriosas origens e suas revelações divinas que ela recebera. Mas principalmente sobre como as pessoas confiavam nela. Por fim, percebi que Dennis praticamente desistiu de seus amigos e estava passando a maior parte do tempo com a tal sacerdotisa sedutora. A pedido da garota, ele evitou que os conhecidos soubessem que eles se viam com frequência. Então, ninguém fez a menor tentativa para separá-los. Ela, com certeza, deve ter pensado que nós éramos muito ricos. Dennis parecia um verdadeiro cavalheiro. E existem esse tipo de pessoas que acreditam que todos os americanos de bom nascimento são automaticamente milionários.
No entanto, Marceline sentiu que esta era uma oportunidade de ouro de se casar com um homem de bom partido. Foi quando, movido pela ansiedade, enviei a meu filho toda uma série de conselhos. Já era tarde demais. O namoro havia se transformado em casamento e a armadilha estava feita. Ele disse que pretendia abandonar os estudos para levá-la à sua casa. Ele acrescentou também que foi um grande sacrifício para Marceline desistir da liderança de sua seita mágica e que de hoje em diante ela seria limitada a viver a vida de mulher do campo. E então, meu bom senhor, eu tentei pegar isso do melhor jeito que pude. Percebi que os europeus mais sofisticados têm valores diferentes dos americanos. Mas eu não tinha nada contra aquela mulher. Provavelmente era uma charlatã, mas contanto que não passasse disso. Existem mulheres piores. Naquele momento eu tentei ser o mais delicado possível por respeito ao meu filho. Para um homem de bom senso, não havia mais nada a fazer. Dennis tinha que conduzir a sua vida de plena responsabilidade e sua mulher deveria aprender a se conformar com os valores da família. Bom, ela precisava de uma chance. Talvez não danificasse nossa casa como alguém temia. Por todas essas razões eu não fiz objeções. E também não estabeleci condições. A coisa estava feita e eu estava pronto para abraçar o meu filho, por quem ele estivesse acompanhado. Eles chegaram aqui após 3 semanas do telegrama que havia anunciado o casamento. Marceline era linda, inútil negar, e pude entender facilmente que o menino estava completamente apaixonado por ela. Ela parecia uma pessoa de bom nascimento, e ainda estou convencido de que uma parte de seu sangue nobre fluía nela. A idade que ela mostrou não era muito mais do que 20. Uma estrutura mediana, bastante magra. Nos comportamentos e movimentos, demonstrava a graciosidade de uma tigre. A cor da pele era oliva, mas de tom escuro, como um marfim antigo. Seus olhos eram grandes e pretos, e ela tinha feições diminutas, clássicas e regulares, embora um pouco evasivas para o meu gosto. Seu cabelo era preto, mas seu cabelo era preto, o mais preto que eu já vi na minha vida. Não me admira que tenha se tornado um dos pontos centrais do culto de Marceline, com tantos cabelos. A ideia deve ter surgido espontaneamente. Erguidas como uma torre, eles faziam parecer uma princesa oriental, pintada por Abreu Bresladey. Quando ela os desarmou, eles alcançaram seus joelhos e brilharam como tivessem uma vitalidade misteriosa e própria. Mesmo as cartas do meu filho não tivessem me dado a deixa, certamente terá pensado na Medusa ou na Berenice. A visão daquele cabelo bastava para sugerir a ideia. Às vezes me parecia de vê-los se moverem, como se quisessem entrar em novas arrumações ou penteados, mas provavelmente era apenas uma ilusão. Marceline os penteava continuamente e acredito que os nutrisse com a loção especial. Uma vez eu imaginei, era mais uma brincadeira de imaginação, que mais do que cabeleira, aquilo era um animal que precisava de uma dieta especial. Bobagem, claro, mas isso não me ajudou a simpatizar com minha nora e seu penteado. Não posso negar que eu a odiava, apesar de meus esforços em contrário. Na época eu não conseguia imaginar o que estava em jogo, mas havia algo nela que me repelia profundamente.
e eu sucumbia a fantasias macabras ou mórbidas sempre que pensava algo sobre ela. Sua pele me evocava pensamentos da Babilônia, Atlântida, Lemúria, os terríveis impérios esquecidos que um dia governaram o mundo, e os olhos me faziam pensar nos de uma criatura sacrílega da floresta, ou de uma deusa animal muito, muito antiga. Demais antiga para ser humana. E por fim o cabelo, aquela massa preta e espessa, exótica, completamente escura, me dava arrepios, como se fosse uma cobra piton negra. Não havia dúvidas de que minha nora estava ciente de meus sentimentos por ela e de como eu tentei escondê-los, para que ela tentasse esconder de que estava ciente deles. Quanto à paixão do meu filho, não dava sinais de diminuir. Ele literalmente refletiu sobre isso com os olhos e levou a pequena galanteria de cada dia a extremos embaraçosos. Ela retribuiu sua cortesia, embora eu percebesse que responder a toda a extravagância e entusiasmo do marido lhe custasse um grande esforço. Entre outras coisas, acho que ela ficou triste ao descobrir que não éramos tão ricos quanto ela pensava. E garanto que não foi uma situação agradável. Eu estava ciente de que alguma surpresa desagradável estava sendo preparada. Denis ficou hipnotizado por seu amor imaturo. E quando percebeu que Marceline estava me incomodando, começou a se afastar de mim. Isso durou meses e meses, e percebi que estava perdendo o meu único filho. Um menino que por 25 anos fora o centro de todos os meus atos e pensamentos. Confesso que me senti um pouco amargurado. Qual pai não ficaria? Porém, não pude fazer nada. No início, Marceline parecia se comportar como uma boa esposa. E nossos amigos a acolheram sem muitas perguntas e sem muitas suspeitas. Não pude deixar de me preocupar com o que os amigos de Denis em Paris escreviam após a notícia do casamento se espalhar. Apesar do sigilo com que a mulher se cercava, as notícias não poderiam ficar escondidas para sempre. Entre outras coisas, Denis havia escrito pessoalmente para seus amigos mais próximos, revelando o que havia acontecido assim que eles se estabeleceram em Riverside. Adquiri o hábito de me retirar para o meu quarto por um longo tempo, me escondendo atrás da minha saúde debilitada. Foi nessa época que comecei a sofrer violentamente de neurite, o que tornou minha necessidade de descanso mais do que compreensível. Denis não parecia se preocupar muito, e além disso não demonstrava interesse excessivo por minha pessoa, meus negócios e meus hábitos. Pelo contrário, ele se comportou com um distanciamento cada vez maior, o que me magoou bastante. Comecei a sofrer de insônia e passei muitas noites sem dormir, tentando me concentrar no que estava errado, especialmente porque minha nora era muito antipática e isto me assustava. Certamente não foi por causa do seu passado como ocultista, visto que ela já o havia deixado para trás. E não falava também sobre isso. Ela também havia desistido da pintura, embora já tivesse se dedicado à arte. É estranho, mas os únicos que compartilhavam do meu nervosismo eram os criados. Os negros que frequentavam a casa tratavam minha nora com extrema desconfiança. E em poucas semanas, a maioria dos criados foi despedida. Apenas aqueles que gostavam particularmente da família ficaram conosco. O comportamento desses leais, o velho Cipião e sua esposa Chara, a cozinheira Delia
e a filha de Cipião, Maria. Mari tentava ser a mais civil possível, mas estava claro que a nova dona de casa tinha apenas conquistado sua obediência e não o seu coração. Os criados tentavam ficar na ala isolada da casa o maior tempo possível. McCabe, nosso motorista branco, sentia-se insolitamente atraído pela nova dona de casa e, portanto, não era hostil a ela. A outra exceção era a velha Zulu, que se dizia ter vindo da África há mais de 100 anos e que fora algum tipo de líder na comunidade negra. Agora ela morava em uma pequena cabana como hospedeira regular da nossa família. O nome dela era Sofonishba, e quando Marceline se aproximou dela, mostrou-lhe a maior devoção. Uma vez, eu a vi beijar o chão por onde a sua dona havia caminhado. Negros são bestas supersticiosas. E eu me perguntei se Marceline não havia usado suas fandônias mágicas para vencer a óbvia desconfiança da servidão. Bem, foi assim que as coisas aconteceram por cerca de um ano. Então, no verão de 1916, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Em meados de junho, os Dennis recebeu uma carta de um velho amigo, Frank Marsh, confessando-lhe que tivera um colapso nervoso e que queria descansar no campo. A carta era de Nova Orleans, porque Marsh havia deixado Paris e voltado para casa quando começou a se sentir mal. Era claro que ele esperava ser convidado para a nossa casa, embora tudo tenha sido expresso com muito tato. Obviamente, que Marsh sabia que Marceline estava conosco e gentilmente pediu notícias dela. Foi então aí que Dennis convidou o amigo para uma estadia indefinida. Quando Marsh chegou, fiquei surpreso ao ver o quanto ele havia mudado nos últimos anos. Ele era um homem pequeno e frágil, com olhos azuis e queixo recuado. A tudo isso foram acrescentados os efeitos do álcool e não sei mais de quê. Mas é fato de que ele tinha as pálpebras inchadas, as narinas dilatadas e fortes sulcos na boca. Eu acho que ele levou suas poses de artista decadente muito a sério e decidiu se parecer com Rimbaud, Baudelaire e Lautréamont o máximo que pôde. E ainda assim, ele era um excelente conversador, porque, como todos os descendentes, era extremamente sensível às cores, ambientes e a nome das coisas. Ele estava vivo no sentido mais pleno e admirável do termo, enriquecido pelas lembranças de experiências que haviam empurrado sua consciência para as regiões mais incertas e sombrias da existência, entre sentimentos que muitos de nós tocamos sem perceber sequer que existem. Pobre diabo, se pelo menos seu pai tivesse vivido mais e pudesse tê-lo ajudado. Havia tanto talento naquele menino. Bom, eu fiquei feliz com a visita, pois senti que ele iria restaurar um pouco de normalidade em nossa casa. E no início, foi exatamente o que aconteceu. Como eu disse, Marsh foi um grande companheiro e um dos artistas mais profundos e sinceros que já conheci em minha vida. Acredito que nada importava mais para ele do que a percepção e a expressão da beleza. Quando ele viu um objeto primoroso, ou pretendia criar um por si mesmo, seus olhos se dilatavam até que as íris claras pareciam desaparecer. E no rosto fraco, delicado e muito branco, apenas as profundas fossas negras das pupilas permaneceram. Abismos que se abriam em mundos misteriosos que nenhum de nós poderia adivinhar. Quando ele chegou à nossa casa, entretanto, essas faculdades estavam um pouco entorpecidas. Como ele disse a Dennis, algo o havia esgotado. Sua carreira como artista do bizarro, uma espécie de novo Fuzile Goya,
Simi ou Clark Ashton Smith havia começado de maneira promissora, mas depois definhou. O cotidiano que o rodeava já não continha nada que ele considerasse belo, ou pelo menos daquela beleza poética e sugestiva que ele foi capaz de despertar em suas faculdades criativas. Ele havia se encontrado muitas vezes em momentos como estes. Acontece sempre a todos os artistas decadentes. Mas dessa vez, ele não conseguia descobrir nenhuma emoção ou sensação nova. Nada que conseguisse alimentar uma ilusão de beleza, ou, pelo menos, uma excitante expectativa de aventura. Ele era como um Durtal ou um Des Essens que havia chegado ao ponto mais monótono de sua parábola bizarra. Quando Marsh chegou, Marceline não estava em casa. Ela nunca ficou entusiasmada com a vinda dele e decidiu não recusar o convite de alguns amigos de Sr. Luís, que naquele momento estavam solicitando a presença dela e de Dennis em outro lugar. Meu filho, claro, ficara para dar as boas-vindas ao amigo, e Marceline foi embora sozinha. Esta foi a primeira vez que eles se separaram, e eu esperava que o intervalo ajudasse o meu filho a sair desse estado hipnótico de qual ele era escravo, e que o fazia agir como um tolo. Marceline não tinha pressa de voltar para casa. Pelo contrário, tive a sensação de que ela queria prolongar ao máximo a sua ausência. Dennis suportou isso da melhor maneira que pôde. E foi até surpreendente, dado que ele era um marido tão viciado. E durante as conversas em que tentava criar com um amigo, parecia ser o mesmo menino de sempre. Mas o estranho foi que justamente o pintor foi aquele que deu as primeiras amostras de impaciência pelo retorno da minha nora. Talvez ele pensasse que sua estranha beleza ou as crenças mágicas que faziam parte do culto com que ela lidava poderiam ajudá-lo a reencontrar o seu interesse pelas coisas. Talvez para dar-lhe mais um novo impulso à sua criação artística. Eu tinha certeza absoluta de que não havia mais motivos sórdidos ou escondidos, porque eu conhecia bem o caráter de Marsh. Apesar de suas fraquezas, ele era um cavalheiro, e foi um alívio saber que viria até nós. O fato de ter aceitado a hospitalidade de Dennis mostrou que não havia razões morais para que o impedisse de fazê-lo. Quando Marceline finalmente chegou em casa, percebi que Marsh estava frenético de expectativa. Ele não tentou fazer com que ela falasse dos estranhos gramados de que ela havia renunciado, mas não conseguia esconder a forte admiração que sentia por ela e que o obrigava a manter os olhos sempre fixados nela quando esta estava presente. Olhos que, pela primeira vez desde sua chegada, estavam anormalmente dilatados. Marceline parecia desconfortável sobre esse exame cuidadoso e nada satisfeita. Esta, pelo menos, foi a minha impressão. Porque em poucos dias o constrangimento desapareceu por completo, e os dois conseguiram encontrar um ponto de encontro na base da mais cordial e misteriosa congenialidade. Quando Marsh pensou que ninguém estava olhando para eles, ele a observou de perto. E eu me perguntei até que ponto as misteriosas graças da minha nora despertavam nele algo como artista e não como homem puro e simples. Naturalmente, Dennis mostrou alguma irritação com os desenrolados acontecimentos, mas consolou-se ao pensar que o seu convidado era um homem de honra e que
compartilhando os mesmos interesses esotéricos e ocultos, Marceline e Marsh tinham muitas coisas para discutir, com as quais indivíduos mais prosaicos não poderiam lidar. Dennis não teve vontade de mandar chamar sua esposa e amigo, mas lamentou que sua imaginação fosse muito estreita e convencional para permitir que ele participasse das conversas de Marsh e Marceline. Naqueles dias, eu via meu filho com mais frequência do que costume, com sua esposa quase sempre ocupada. Dennis lembrava que tinha um pai, finalmente, e um pai pronto para ajudá-lo em qualquer dilema ou dificuldade. Muitas vezes, nos encontrávamos na varanda e vimos Marsh e Marceline cavalgando pela calçada, ou jogando tênis no pátio ao sul da casa. Eles falavam principalmente em francês, uma língua que Marsh, embora não tivesse mais do que um quarto do sangue galês nas veias, dominava melhor do que Dennis, ou eu. O inglês de Marceline, sempre gramaticalmente correto, melhorou rapidamente no sotaque, mas era evidente que ela gostava de voltar à língua materna. Tínhamos que concordar que eles eram um casal bem a par, mas meu filho estava rangendo os dentes e mostrando já sinais de ansiedade. Apesar disso, ele permaneceu um anfitrião ideal para Marsh e um marido muito atencioso para Marceline. Tudo isso geralmente acontecia à tarde, porque Marceline acordava tarde, tomava o café da manhã na cama e precisava de muito tempo para se arrumar. Nunca conheci uma pessoa tão coberta de cosméticos, loções para os cabelos, pomadas e outros produtos de beleza. Durante as horas da manhã, Dennis e Marsh estavam livres para se encontrar e trocar confidências, o que ajudou para manter sua amizade viva, apesar da tensão que surgiu do ciúme. Bem, foi durante uma daquelas conversas matinais sobre o foguete que Marsh apresentou a proposta, destinada a precipitar as coisas. Eu estava na cama com uma crise de dor, mas consegui me arrastar até a escada abaixo e deitar no sofá da sala, em frente à grande janela. Dennis e Marsh estavam do lado de fora, a poucos metros de mim, e eu não pude deixar de ouvir o que eles estavam dizendo. E eles estavam falando sobre arte e os elementos caprichosos e imprevisíveis do ambiente, a partir do qual o artista precisa ser estimulado para produzir o seu trabalho. Foi quando, de repente, Marsh mudou o solo abstrato para o exemplo prático que ele devia ter tido em mente desde o início. Imagino, ele disse, que ninguém é capaz de determinar quais elementos contidos em um determinado cenário ou em certos objetos os transformam, para alguns indivíduos, em estímulos estéticos. Deve ser algo que tem a ver com o background emocional de cada um de nós, com a reserva das associações psicológicas que acumulamos ao longo do tempo. Porque não existem duas pessoas que tenham o mesmo tipo de sensibilidade, a mesma faculdade de reação à estética. Nós, decadentes, somos artistas, para quem tudo o que é comum parou de ter o menor significado emocional ou fantástico. Mas mesmo dentro de nosso grupo, não há dois indivíduos que respondem da mesma maneira a fenômenos fora do comum. Veja-me, por exemplo. Ele fez uma pausa e depois continuou. Eu sei que posso lhe dizer certas coisas, Danny, porque você tem um intelecto milagrosamente virgem. Claro, aguçado, direto, objetivo e tudo. Você não vai me interpretar mal, como isso pode acontecer com um homem muito precioso e distorcido. Ele fez novamente uma pausa. Veja, eu acho que descobri
o que pode fazer minha imaginação voltar a funcionar. Tive uma meia pista sobre isso desde que estava em Paris, mas agora tenho certeza. É sobre Marceline. Meu querido, seu rosto, seus cabelos e a cadeia de associações misteriosas que eles evocam em mim não é apenas a sua beleza exterior, e Deus sabe que não lhe falta. É algo especial, muito individual. É algo que eu não posso explicar com clareza. Nos últimos dias, experimentei tais sensações tão agudas que acredito que posso me superar. Sinto que, se conseguir telas e cores, quando seu rosto e seus cabelos acendem a minha imaginação, poderei criar uma obra-prima fatal, um verdadeiro capo-lavoro. Tem alguma coisa de fatal, sobrenatural nela, algo que me traz de volta ao ser vago e antigo que Marceline representa. Não sei o quanto te falei sobre esse aspecto dela, mas posso garantir que é predominante. Sua esposa está extraordinariamente ligada ao desconhecido. Houve então um longo silêncio. Uma mudança repentina da expressão de Dennis deve ter interrompido o convidado. Fui pego completamente desprevenido, porque não esperava nada de tão explícito, e me perguntei se o que o meu filho estava pensando. Meu coração estava batendo violentamente, e eu apurei meus ouvidos, sem ter vergonha de estar ouvindo as conversas com tanta atenção. Finalmente, Marsh retomou. Eu entendo que você está com ciúme. Eu sei que um discurso como o meu deve ter esse efeito em você. Posso jurar, entretanto, que você não tem razão para isto. Dennis não respondeu, e Marsh continuou. Olha, para ser franco, eu nunca poderia me apaixonar por Marceline, ou mesmo ser um seu amigo no sentido mais estreito da palavra. Droga, eu me sinto um hipócrita por falar com ela como eu fiz por esses dias. É simplesmente o caso. Uma parte dela me fascina de uma forma estranha. É fantástica e até aterrorizante. Assim como outra parte mantém sob controle, embora de uma forma mais normal. Eu vejo algo nela. Ou, para ser mais preciso do ponto de vista psicológico, eu vejo algo através dela. Algo que você não percebe. Chame como quiser, mas para mim evoca uma multidão de sombras subindo das profundezas perdidas, até levar o meu desejo de pintar coisas incríveis, cujos contornos desaparecem no momento em que eu tenho uma boa ideia sobre elas. Não me entenda mal, Dennis. Sua esposa é um ser maravilhoso, um epicentro de forças cósmicas, que tem todo o direito de ser chamado de divino. Se alguma coisa, algo assim existe nessa terra. A essa altura parecia-me que a situação estava se acalmando um pouco, porque, apesar da franqueza, a apreciação de Marsh pertencia à esfera do abstrato e do bizarro, e fazia com que Dennis se sentisse orgulhoso de escutar tais elogios para sua esposa, já que ele era sempre tão orgulhoso dela. Marsh percebeu a mudança também, porque quando ele voltou a falar novamente, havia mais confiança em suas palavras. Eu tenho que pintar um retrato dela, Danny. Eu tenho que pintar aquele cabelo. Você não vai se arrepender. Há algo além da matéria em seu cabelo. E não é apenas
uma questão de beleza. H.P. Lovecraft, O Retrato de Medusa. Fim da parte 2. Continua. Lido por Christian Malanga. Se você aprecia esse conto, por favor, deixe um comentário. Até a próxima parte.